dos petistas, com definição. Candidatura lançada ao Senado. Quem tem os detalhes é Francis Teixeira. Uma pré-candidatura, Ananias, que já estava posta, do deputado federal Flávio Nogueira. Ele que até então ficava isolado quando o assunto era Senado, passou a ganhar cor e um grupo de deputados estaduais e federais do PT agora passam a defender a candidatura de Flávio Nogueira. Esse encontro aconteceu ontem, eu conversei hoje no finalzinho da tarde com o Florentino Neto para saber se já havia a perspectiva de alguma reunião com o governador Rafael Fonteles para marcar a posição do grupo. A gente tem, inclusive, França, a foto, a imagem, o registro, põe na tela, portanto, da reunião desse grupo político, esse grupo do PT. Quem está aí, Alessio? Deputado estadual Franzé Silva, está também o ex-deputado Zé Santana, deputado federal Francisco Costa, Flávio Nogueira, Florentino Neto, Merlong Solano e o suplente de deputado federal Wilson Martins. Daí todos são pré-candidatos a deputado federal na próxima eleição, exceto o Flávio Nogueira, que lança sua pré-candidatura ao Senado. Nós temos, inclusive, a fala de Florentino Neto, porta-voz desse grupo. Olha o que ele diz. Assim informado pelo consenso, nós vamos ter um candidato assim informado pelo consenso entre nós todos, para que esse seja o nosso candidato a senador a disputar a vaga para o Senado nas próximas eleições. No momento da reunião, nós ainda vamos ter outras reuniões, mas no momento da reunião, o deputado Flávio Nogueira já se colocou à disposição. Levou a decisão ao governador, Franci. Isso, essa reunião, Ananias, foi marcada já. E o Florentino Neto disse que depois do carnaval, o governador garantiu que vai sentar com esse grupo e discutir essa possibilidade e o pleito de um candidato do PT ao Senado. Eu considero muito difícil que esse pleito prospere, mas o governador vai ouvir a bancada de deputados estaduais e federais e ouvir principalmente o Flávio Nogueira. Mas, Ananias, inclusive eu conversei pelo Flávio Nogueira por telefone, depois daquele encontro de Rafael com Júlio e Marcelo Castro, em que o governador reafirmou o apoio aos dois. E ele deu várias gargalhadas ao telefone. Ele que havia se reunido com o Rafael Fonteles na mesma tarde daquele dia da reunião e me afirmou que o governador não falou nada para ele nesse sentido, que ele estava muito otimista que a candidatura dele ao Senado ia prosperar. Então, eu fiquei com aquela sensação de uma carta na manga, de Flávio Nogueira. Hoje o cenário parece impossível, né, que ele consiga viabilizar a sua candidatura. Mas eu fiquei com um pulguinho atrás da orelha depois dessa ligação, porque eu senti ele muito otimista. Não parecia, Ananias, conversa de candidato por ocasião. Cíntia. Eles têm construído essa estratégia, né? Eles começaram, já fizeram aquela primeira reunião que eu trouxe aqui, há uns 2 meses atrás, só com os deputados federais, só com uma bancada. Depois eles se reuniram com os estaduais. Depois eles, só para a gente entender essa cronologia, depois eles se reuniram com o governador e alguns, né, que estavam nessa primeira reunião. Aí houve aquela decisão, lembra que até a Simone Pereira confirmou, que é do PSD, não, estamos todos juntos, irmanados nas candidaturas de Júlio e Marcelo. Sim. Mas aí esse grupo, então, resistiu àquela definição do Rafael Fonteles. Só tem 2 possibilidades no meu ponto de vista. Ou esse acerto, ele não foi combinado com o PT, ou os deputados não vão aceitar a decisão do governador. Só tem essas 2 possibilidades. A gente lembra que o deputado João Matos, inclusive, nós mostramos aqui, disse, olha, vamos conversar com os problemas, os deputados do PT, e realmente está aí. Eles são uma barreira para esse entendimento. Agora, eles precisam, Ananias, só para finalizar, eles precisam ter alguma moeda de troca, já que eles querem um lugar na chapa majoritária, seja esse lugar qual for, ou o Senado, ou a candidatura a vice. O que me parece agora é que eles evoluíram dessas 2 vertentes
e fecharam com a história do Senado. Sim. Então, significa o quê? Que o governador já escolheu o vice. Ou pelo menos diz para eles que não vai sair dali. Sim. Já que eles mantiveram. Porque a primeira informação que o Flávio deu, naquela época o porta-voz era o Flávio, Sim. agora é o Florentino, a primeira informação que ele deu foi o seguinte: a gente quer um lugar na chapa majoritária. Pode ser vice, pode ser Senado. E outra coisa que eu observo também é a presença do Wilson Martins aí, né? Verdade, né? É uma novidade. O Wilson Martins que não pode ter o mesmo discurso dos seus pares, porque ele foi contemplado e bem contemplado no governo. A gente lembra que há uma reclamação desse grupo por espaços no governo. Estão agregando, né? Agregando pessoas. O Wilson Martins não estava aí até então nesse radar. Alessio. Eu concordo muito com a Cíntia. Eu ainda vejo uma possibilidade um pouco mais remota quando a gente olha para o seguinte: o PT ou vai ter a vice ou vai ter o Senado. Eu acho muito difícil que o PSD abra mão, de fato, dessa candidatura que já vem sido aí costurada há muito tempo. Júlio César já vem sendo pré-candidato ao Senado, acho que desde a eleição municipal ou até mesmo antes, né, dessa configuração. Até porque Georgiano já trabalha a sua candidatura para federal. Júlio César Filho já trabalha também a sua pré-candidatura para estadual, ou seja, já está tudo muito bem encaminhado dentro do PSD. Há um conflito dentro do próprio PT, porque há sempre esse rumor de que o PT não aceita de forma alguma ceder a vice, e até mais do que um rumor, né? Na verdade, é algo testado, que o PT tem esse trauma mesmo, historicamente falando, que não deve abrir mão. Seria uma alternativa abrir essa vice para o PSD, para poder contemplar esses deputados do PT nessa vaga ao Senado. Mas acho que hoje essa hipótese é ainda mais remota, é ainda mais difícil de ser concretizada. Então, de fato, há uma crise interna que o governador vai ter que se debruçar, e eu acho também que essa reunião de hoje é uma resposta muito clara a esse encontro do governador com os deputados do PSD, do MDB, porque não houve, né, o PT da mesma forma, pelo menos não recentemente. Há uma clara disputa por espaço, né, dentro da chapa, dentro do governo, dentro das composições, e no final das contas, não esqueçamos, os Rafa Boys também são petistas, né? E filiados oficialmente agora. Mais próximo, sobretudo Marcelo Moleto. Sobretudo Marcelo Moleto participando de forma efetiva das encontros, deliberações do PT. 45 anos do PT. É verdade. Estava lá animando a militância. Até isso, dançando. Exatamente, dançando, cantando. Que ele vai ser candidato, não tem mais dúvida, né? Agora aqui Aqui, exatamente. é só o ponto.